Júlio Bacelar, de Aracaju, pergunta: o que é sexagem no pé de mamão? Seu Júlio, a sexagem é uma etapa fundamental da cultura do mamão. Quem explica por quê é o agrônomo Jorge Loyola, aqui da Embrapa. Bom, doutor, o que é a sexagem? O mamão tem 3 tipos de plantas: masculinas, femininas e hermafroditas. A sexagem consiste na identificação dos sexos da planta de mamão através da análise visual da morfologia das flores. É uma diferença no formato dessas flores. Agora, por que é importante diferenciar mamão macho, fêmea ou hermafrodita? É interessante do ponto de vista comercial, já que a seleção do tipo de flor está relacionada à forma comercial do fruto exigido pelo consumidor. Pois é, seu Júlio, a sexagem só pode ser feita a partir da primeira florada do mamoeiro. Daqui a pouco o senhor vai ver como se diferencia o sexo das flores. Antes, vamos mostrar qual a diferença entre os frutos. Sabe aquele mamão comprido, com formato mais ovalado? Ele vem de plantas hermafroditas, que contêm ao mesmo tempo características masculinas e femininas. É o produto com maior valor comercial. Além de bom porte, o mamão hermafrodita tem espaço interno pequeno, com bom rendimento de polpa, ou seja, o fruto ideal para o agricultor. Já essa fruta mais redonda é a feminina, um mamão menos procurado pelo consumidor e com um valor comercial mais baixo. O motivo é simples: o mamão feminino tem vazio interno proporcionalmente maior, com menor rendimento de polpa. A planta masculina normalmente dá poucos frutos. O mamão tem formato alongado e é muito amargo, por isso não tem valor comercial. Agora veja na prática como fazer a sexagem. O agricultor deve plantar 3 mudas por cova. Nessa fase ainda não dá para saber o sexo das plantas. O material comprado de viveiristas idôneos normalmente não contém mamão macho. Com cerca de 3 meses no campo, o mamoeiro solta a sua primeira florada. É nessa fase, com as flores ainda em botão, que o produtor deve identificar o sexo das plantas. A sexagem se baseia na diferença entre as flores. Apesar de rara no cultivo comercial, a flor masculina é a mais fácil de identificar. Ela dá em cachos como estes. Já as flores hermafroditas e femininas não dão em cachos. A diferença entre elas está no formato do botão. Não há necessidade de abrir as flores para identificar o sexo das plantas de mamão. A flor hermafrodita, ela apresenta essa cintura aqui no seu terço mediano, né? Enquanto que a flor feminina, ela não tem essa cintura nesta porção média da flor. A sexagem é feita exatamente nesse momento. As flores ainda são pequenas. Com a prática, é muito simples essa diferenciação. Depois de feita a sexagem, o produtor elimina as plantas femininas e deixa apenas uma planta hermafrodita por cova, que gera frutos de maior valor comercial. Se os 3 mamoeiros forem femininos, o produtor mantém o mais vigoroso e corta os outros. O mesmo vale no caso de 3 plantas hermafroditas. Só a mais saudável deve permanecer na terra. A sexagem é um processo fundamental em termos de retorno econômico nas lavouras comerciais de mamão. Se o indivíduo não souber dos princípios da sexagem, ele pode incorrer no erro de estar produzindo frutos com valor comercial reduzido.